Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Sabe aquela sensação de olhar para o céu à noite e ficar absolutamente maravilhado? Desde sempre a humanidade sente isso. Mas como a gente pega toda essa vastidão absurda do espaço, as leis complexas da física e transforma em algo que a gente consiga realmente sentir e entender? Na nossa explicação de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça no cosmos cinematográfico e literário da ficção científica. A gente vai descobrir como a nossa imaginação não só sonha com as estrelas, mas na verdade molda de forma superativa a nossa compreensão científica de todo o universo. Parte 1. A força da ficção. A gente tem o costume de pensar que a ciência dita as regras e a ficção só, brinca com elas, né? Mas olha só que loucura. Os universos ficcionais muitas vezes são o gatilho principal para despertar aquela curiosidade científica genuína. Dá uma olhada nesse número aqui, 64,4%. Ele revela um negócio fascinante. Numa pesquisa acadêmica enorme que tentava entender de onde vinha o interesse das pessoas pelas ciências espaciais, os pesquisadores fizeram uma pergunta super simples para vários estudantes e entusiastas. E esse número aí é exatamente a porcentagem da galera que respondeu que o fascínio inicial pela astronomia começou por causa de obras de ficção científica e não na escola tradicional. Ou seja, a faísca do conhecimento científico quase sempre nasce lá no reino do impossível. E isso mostra de um jeito brilhante o peso que uma boa história tem. Os resultados da pesquisa deixam claríssimo que livros, filmes, séries e quadrinhos dão de lavada nas aulas teóricas e palestras tradicionais quando o assunto é inspirar o interesse por astronomia. Claro, o ambiente escolar é absolutamente insubstituível na hora de ensinar o rigor científico, a matemática da coisa. Mas aquela centelha inicial, aquela vontade louca de pegar um telescópio e olhar para o alto, isso aí quase sempre vem da imaginação de um roteirista ou de um escritor. Parte 2. O mestre do hard sci-fi. E para entender como isso funciona nas mãos de verdadeiros gênios, a gente precisa falar de um criador que ficou famoso não por ignorar as regras da natureza, mas por ancorar a imaginação dele lá no fundo da física real. Presta atenção nessa frase que ecoa pela história da literatura e do cinema. Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo ou não. Ambas são igualmente aterrorizantes. Profundo, não acha? O Arthur C. Clarke foi o mestre absoluto da chamada ficção científica dura, ou hard sci-fi. É aquela pegada onde a precisão científica não atrapalha a história. Na verdade, ela é o combustível que cria tensão. Com essa reflexão intimidadora, ele preparou o terreno perfeito para criar histórias que não precisam de magia. Elas se apoiam na imensidão assustadora da ciência real e no nosso minúsculo lugar no cosmos. Parte 3. O mistério de Rama. E o exemplo definitivo de como a ficção científica dura brinca com a nossa mente é a obra-prima do Clarke, Encontro com Rama. Quem já leu sabe, é aquele clássico slow burn, um mistério que vai cozinhando em fogo lento. A história acompanha a humanidade inteira tendo que lidar com a chegada repentina de um cilindro alienígena gigantesco no nosso sistema solar. O foco é 100% na ciência e na investigação. Nada de ficar apelando para explosões dramáticas o tempo todo. É o passo a passo da descoberta que gera aquela sensação simplesmente inigualável de maravilhamento. E tem uma diferença muito clara no jeito que ele conta essa história. Na grande maioria das obras, a gente é levado pelos dramas e emoções dos personagens humanos. Mas no estilo do Clarke, a nave alienígena em si é a grande protagonista da parada. A exploração do desconhecido exige um engajamento intelectual absurdo de quem está consumindo a obra. Várias perguntas sobre a origem e o propósito de Rama ficam sem resposta pronta. E isso é genial, porque obriga a gente a continuar exercitando a curiosidade científica muito depois de terminar a história. Parte 4. Ensinando com o contrafactual. Tá, mas como é que a gente pega todo esse poder narrativo e joga para dentro da sala de aula? É aqui que entra a estratégia fantástica de ensinar usando o chamado contrafactual. Tem educadores fazendo um trabalho incrível usando esses mundos ficcionais como pontes superpoderosas para o aprendizado real. Eles usam cenários hipotéticos ou até fisicamente absurdos para forçar o raciocínio lógico. E no meio acadêmico, os universos de ficção são divididos em 4 tipos para a gente entender como cada um lida com as regras. Tem o universo emulativo, que joga dentro das leis comprovadas da física. Tem o especulativo, que pega essas regras de hoje e tenta adivinhar inovações lá do futuro. Aí vem o associativo, que mistura ideias científicas de um jeito praticamente impossível. E por fim o apelativo, que basicamente joga uns termos técnicos no meio da conversa só para dar uma cara de ciência para coisas que são puros milagres. Entender qual tipo de universo a gente está consumindo é o primeiro passo para conseguir debater a ciência de uma obra de forma estruturada. E isso puxa um dos métodos de ensino mais curiosos que tem por aí, o uso consciente do erro. A ideia do cenário contrafactual é investigar o que aconteceria se um determinado fato científico fosse completamente diferente.
A gente sabe que muitos filmes e livros cometem umas gafes conceituais pesadas. Mas em vez de só criticar e descartar, os professores podem abraçar esses erros na aula. Corrigir e entender o porquê de um filme ter errado vira uma oportunidade de ouro para desenvolver o pensamento crítico de todo mundo. Quer ver um caso real muito bom? Aconteceu com o roteiro do filme Não Olhe Pra Cima. Na tradução aqui pro Brasil, rolou um erro onde confundiram unidade astronômica, que é uma medida gigantesca, equivalente à distância entre a Terra e o Sol, pela singela palavra quilômetros. O resultado? Um absurdo físico completo na tela. Porque se o cometa estivesse a apenas alguns milhões de quilômetros na velocidade dita no filme, a Terra já teria sido destruída na mesmíssima cena da descoberta. Pegar essa falhazinha de tradução e analisar de perto é um exercício matemático sensacional e ajuda demais a fixar na cabeça as escalas imensas que separam as coisas no cosmos. Da mesma forma que a ficção usa a ciência, as ameaças colossais dos filmes inspiram as nossas soluções no mundo real. Sabe aquela história clássica de um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta? Pois é, isso virou realidade na engenharia através da missão DART da NASA. Foi um teste de redirecionamento de asteroide duplo de verdade, uma missão genuína de defesa planetária, onde eles bateram uma espaçonave contra um asteroide de propósito para tentar mudar a trajetória dele. É a arte imaginando a ameaça e nós humanos respondendo com um triunfo científico simplesmente espetacular. E ver essa prática educativa em ação prova que a ciência e a arte são agentes fortíssimos de transformação social. Dá só uma olhada nisso. Rolaram oficinas voluntárias de astronomia nas unidades da Fundação Casa, que são centros socioeducativos para adolescentes. Eles usaram histórias em quadrinhos como base e aplicaram um método socrático. Sabe como é? Em vez de dar a resposta de mão beijada, eles instigam a descoberta fazendo perguntas. E o que aconteceu foi mágico. Experimentos super simples, tipo debater por que uma folha de papel aberta cai mais devagar que um sapato pesado, fizeram os próprios jovens deduzirem conceitos de resistência do ar sozinhos. Isso não só ensina um método científico, mas estimula o debate construtivo, valoriza o raciocínio e ajuda pra caramba a recuperar a autoestima de jovens em situação de extrema vulnerabilidade. Parte 5. O futuro do conhecimento. Amarrando tudo isso que a gente conversou hoje, fica evidente que o nosso avanço não acontece só dentro de laboratórios fechados. Ele é empurrado para frente pela nossa imaginação narrativa. É ficando encantado com esses universos dos livros e dos cinemas que a gente é atraído pela curiosidade e sente a necessidade de entender de verdade como as engrenagens do universo giram. Se o passado foi construído com a humanidade olhando para as estrelas, a grande pergunta que fica martelando na cabeça da gente é exatamente essa. Para onde a imaginação vai nos levar amanhã? O algoritmo quer te manter ocupado. Nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Aí.